começar a falar um pouquinho da nossa atividade sobre a hemoglobinúria bacilar, ela é causada, né, ela faz parte de um grupo de infecções e intoxicações que são causadas pelo gênero de bactéria Clostridium. A nossa é a bactéria Clostridium hemolyticum, ela ocorre usualmente em bovinos, mas ela pode ocorrer também em ovinos. Ela tem uma distribuição geográfica limitada e ela está associada a áreas úmidas. Então, algumas dessas bactérias desse gênero, elas também são encontradas no sistema gastrointestinal já desses animais. Mas no caso da hemoglobinúria, os esporos eles vão ser ingeridos pelo animal. E a partir daí sim desenvolver a doença. A partir da ingestão, então, desses esporos, essa bactéria ela vai ser ingerida e vai começar a residir dentro das células de Kupffer no fígado. E elas precisam de uma baixa tensão de oxigênio para conseguir proliferar. Então, a partir de alguns eventos, como por exemplo a migração de trematóides hepáticos, o parasitismo ou algum evento como a biópsia, eles podem gerar um nicho de parênquima hepático e que eles favorecem as condições ideais para as bactérias germinarem. E a partir desse processo germinativo, as bactérias elas vão conseguir proliferar e causar a liberação de toxinas na corrente sanguínea desse animal. Na liberação de toxina, então, a mais importante no organismo do animal vai ser a fosfolipase C. Ela vai ser a principal responsável por induzir a necrose hepatocelular e também vai auxiliar aí na causa da hemólise intravascular, que é característica da doença. Então, a doença, a casuística da doença, ela está relacionada ao pastejo em áreas pantanosas, em que o pH ele é próximo a 8 ou ainda mais alto, né, que são condições que o micro-organismo ele tem predileção. Ela ocorre com o fator predisponente da lesão hepática, e essa lesão ela é causada pela migração das larvas de facíola hepática, que elas causam a hipóxia e a necrose do fígado e induzem a germinação dos esporos do Clostridium. E também auxilia na síntese da toxina beta, que é a fosfolipase C. Essa toxina ela é responsável pela hemólise intravascular e a lesão capilar, como já foi falado. A hemoglobina, então, resultante da hemólise, ela vai passar para a urina, causando a hemoglobinúria. E então vai ter hemorragias na luz do intestino como resultado dessa lesão capilar. A respeito, então, dos sinais clínicos, a gente vai ter a depressão, anorexia, dor abdominal, a hemoglobinúria, que é o sangue com a urina, diarreia sanguinolenta, colapso desses animais, culminando na morte de 1 a 3 dias após o início dos sintomas. Também tem característica por hemólise intravascular com anemia. Então, a presença da hemoglobina na urina do animal, ela vai deixar a urina com aquele aspecto Coca-Cola, né? A urina bem escurecida, como está aqui demonstrando na figura 2. E esses sintomas, eles demoram para ser percebidos, e geralmente quando são percebidos pelo dono da fazenda, né, pelo proprietário do animal, o animal já está bastante prostrado e aí o prognóstico é bastante ruim. Por isso, um diagnóstico feito de uma maneira rápida, ele facilita o tempo de sobrevivência desse animal. Esse diagnóstico ele é feito baseado, né, nos sintomas e nos achados clínicos do animal. Animais que vão a óbito com menos de 2 anos em locais úmidos, campos baixos, eles são indicativos da doença. O diagnóstico laboratorial ele é realizado a partir da demonstração da toxina em extratos hepáticos ou ainda por imunofluorescência. Mas a imunofluorescência ela não consegue fazer a distinção de 2 tipos de Clostridium. Isolamento do agente causador também fecha o diagnóstico, só que esse procedimento ele é um pouco mais difícil, porque a bactéria ela vai fazer a exigência de nutriente e anaerobiose para conseguir se desenvolver. E um dos fatores que dificultam o diagnóstico é que a hemoglobinúria ela pode ser confundida com outras patologias, como a babesiose e a anaplasmose. Então, por meio dos achados de necrópsia principalmente. Entretanto, nessas afecções, as hemorragias elas são menores evidentes do que na hemoglobinúria e não apresentam necrose no fígado. E, por fim, o patógeno ele pode ser identificado por esfregaços sanguíneos também.
embora ela seja uma doença potencialmente fatal, em que o animal geralmente vai a óbito em até 3 dias após o aparecimento dos sintomas, o uso maciço de penicilina ou a tetraciclina nos estágios iniciais podem dar bons resultados, e eles tendem a aparecer os sinais de hemoglobinuria em 12 horas. O tratamento ele vai ser eficaz de acordo com o tempo em que esses sinais eles vão ser observados nesses animais. Aqui, então, a gente vai ter o foco mais nos achados macroscópicos, né, que seriam na necrópsia. O mais característico, ele consiste nos focos de necrose geralmente múltiplos no parênquima hepático. Os rins eles também apresentam coloração vermelho amarronzada, porque eles também vão ser manchados então pela hemoglobina. Os vasos peritoneais apresentam-se injetados, e em alguns casos observa-se uma severa peritonite fibrímino-hemorrágica. Então esses achados eles vão ser a maior fonte de confirmação da doença. Os tratos de migração dos trematóides eles também podem ser visualizados na necrópsia e também vai ser um indicativo da doença. E outros achados que também são característicos vão ser então a icterícia e a própria hemoglobinúria. Então, para medida de controle e profilaxia, hoje existe o uso da vacina. A vacina utilizada ela é oriunda do cultivo do Clostridium formalizado e precipitado em hidróxido de alumínio. E essa vacinação ela precisa ser feita entre 4 a 5 meses precedentes à ocorrência dos surtos. Nas regiões endêmicas da doença, deve ser feita a revacinação anual em todos os animais maiores de 6 meses de idade. Nos animais na primeira etapa de vacinação, devem ser administradas 2 doses com intervalo de 15 a 20 dias entre elas. Então, por fim, o nosso muito obrigado a todo mundo que prestou atenção no nosso trabalho, e por hoje é só.